A rotina perfeita no trabalho remoto. E aí, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Moacir Moda, eu sou desenvolvedor de software há 10 anos e hoje eu sou líder técnico aqui na Codivance. Aqui nesse canal você vai encontrar assuntos não técnicos sobre a profissão tão técnica que é o desenvolvimento de software. E hoje, seguindo na linha de posts sobre trabalho remoto, eu vou falar sobre os bons hábitos necessários, para que a gente execute o nosso trabalho remoto com qualidade. Mas antes da gente começar, eu queria saber, e aí, você está gostando? Você concorda? Você discorda? Deixa o seu comentário aqui embaixo, porque eu quero saber se o conteúdo está fazendo sentido para você e se eu estou te ajudando de alguma forma, tá bom? Mas voltando ao assunto de hoje, você é uma pessoa que gosta de rotina, você é uma pessoa que é disciplinada, você tem o costume de fazer o que precisa ser feito, de arregaçar a manga e trabalhar? Se você falou não para alguma dessas perguntas, esse post aqui tem você como objetivo, tem o objetivo de te ajudar. Bom, o que é esse negócio de hábito, A gente vive hoje em dia num mundo que é numa época, que a gente tem um fluxo de informação muito grande, tudo é muito urgente, mas ao mesmo tempo tudo é muito líquido, Então é grupo de WhatsApp toda hora, é Telegram, é mensagem, é e-mail, é notificação na rede social. E ao mesmo tempo a gente sente essa necessidade de estar dentro de tudo isso, estar por dentro de tudo isso. A gente também percebe que tudo isso é líquido, Ou seja, o assunto de meia hora atrás já não é o mesmo quando a gente está no grupo de WhatsApp. Você entra no Twitter, o assunto de ontem não é o assunto de hoje. As coisas, elas são, posso usar a palavra volátil, São muito efêmeras. E na contramão disso tudo, temos eu e você, pobres ser humaninhos, tentando desenvolver a nossa autonomia de alguma forma e buscando encontrar um pouco de ordem no meio desse cenário caótico que são os dias atuais, principalmente na internet, quando a gente está falando de trabalho remoto, Para mim, a essência do trabalho remoto é essa, É você conseguir fazer o que precisa ser feito sem que tenha ninguém te supervisionando. Em outras palavras, é você se tornar um adulto, Um caminho que deu muito certo para mim, e eu já vi dando certo para várias outras pessoas, que é o que eu acredito hoje, é que para a gente conseguir desenvolver essa capacidade, a gente precisa de bons hábitos, E assim, apenas pra gente dar um breve overview, eu já falei sobre isso antes aqui no canal, O hábito, ele é uma ação que ela já foi executada várias vezes, tantas vezes, que o seu cérebro acaba executando essa ação de forma automática, E além disso, todo hábito, ele possui um gatilho e uma recompensa, Então, vamos dar um exemplo, Imagina aquele chocolatinho depois do almoço, Você almoçava só tranquilamente, aí de repente você falou assim, não, beleza, agora você viu lá o chocolatinho em cima do balcão quando você foi pagar a conta, e você falou, puta, vou experimentar um pedacinho aqui. Aí você pega um chocolatinho gostoso, dá aquela quebrada do salgado, do almoço. E aí beleza, e você sente o prazer daquele chocolate, E aí você faz isso no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quinto, no 10º, no 30º, no 70º. E aí você acaba desenvolvendo o hábito de comer um chocolate depois do almoço. E aí imagina que no 71º dia você vai pagar a conta e não tem o chocolate. Puta, o fornecedor furou lá com o dono do restaurante e aí não tem nada pra comer. Você se sente meio esquisito, Alguma coisa tá faltando. Tem vontade de ir no mercado pra comprar uma balinha, alguma coisa assim. O que é isso? Isso é abstinência, Você condicionou o seu corpo a sempre receber aquela recompensa após o almoço. E quando essa recompensa não acontece, o seu corpo acaba sentindo falta, Por isso a gente pode tomar como conclusão que hábitos viciam. E sem mais delongas na explicação, Se você quiser saber mais sobre isso, eu recomendo o livro O Poder do Hábito. É muito bom esse livro, me esclareceu muita coisa. Seguindo aqui, o objetivo é só para você entender como funciona o hábito, Por que eu quero que você entenda? Porque a rotina de um ser humano, ela sempre é composta por hábitos. Por quê? Porque tudo que você repete com consistência acaba indo parar numa caixinha lá do cérebro que faz com que seu cérebro não pense muito mais para executar aquilo,
partindo desse pressuposto, né, a questão que fica é: será que a gente consegue moldar os nossos hábitos, né? E sim, é possível moldar os nossos hábitos. Aliás, todos os nossos hábitos foram moldados, né? A diferença é que eles foram moldados inconscientemente. Então, sei lá, um bebê que está aprendendo a andar, ele não aprende a andar porque ele precisa moldar o hábito de andar, né? Ele aprende a andar porque ele vê o pai e a mãe andando, porque quer chegar mais rápido, do outro lado que engatinhando já não tá muito, já tá demorando, enfim, por diversos outros motivos. E durante o processo, cumprir o objetivo que ele imagina que ele precisa cumprir, né? Ele acaba desenvolvendo o hábito de andar, desenvolvendo a tal ponto que seja alguma coisa automática, né? Quando você vai andar, você não pensa, putz, eu preciso inclinar o corpo um pouco para frente, colocar o primeiro pé, depois colocar o outro. Não é assim que funciona. Então, sim, é possível moldar hábitos. E já que os hábitos são moldados, né, a gente consegue moldar bons hábitos. Eu poderia falar aqui para você de hábitos saudáveis, leitura matinal, água com limão, exercício físico, meditação, etc. São ótimos hábitos e eu afirmo categoricamente que quando eu passei a implementá-los na minha rotina, a minha rotina começou a ficar muito melhor, muito mais produtiva, a minha cabeça ficou muito melhor, eu consegui segurar o baque muito mais forte, né? Mas o objetivo não é hábitos saudáveis, o objetivo são bons hábitos para um trabalho remoto com eficiência, né? Bom, na hora da gente elencar bons hábitos para um bom trabalho remoto, a gente tem que ter sempre em mente dois objetivos. O primeiro é a produtividade e o segundo é a fluidez na comunicação, tá? Bom, os 5 hábitos que eu vou falar aqui agora, eles foram pensados justamente com o objetivo de facilitar a produtividade e facilitar a fluidez na comunicação, né? E o primeiro destes hábitos é: procure trabalhar no mesmo horário de seus colegas. Para quem trabalha no Brasil, né, isso pode ser meio óbvio, mas não é porque é óbvio que é evidente, né? Tem gente que gosta de começar a trabalhar 11 horas da manhã, tem gente que gosta de começar a trabalhar 7 da manhã. Cada um funciona num ritmo, né? Eu, por exemplo, prefiro começar a trabalhar cedo, mas tem gente que não gosta. Ponto é, a gente não pode ficar muito distante dos horários dos nossos colegas, né? Não precisa estar às 8 horas do dia junto, né, do dia de trabalho. Umas 4 horinhas tá bom, né? Mas precisa ter pelo menos umas 4 horinhas, por quê? Porque o objetivo é facilitar a comunicação, né? Por mais que a gente prefira a comunicação assíncrona, como eu falei no vídeo passado, tem hora que uns 5 minutinhos de Hangout, 5 minutinhos de Telegram resolve a parada, você entendeu? Então, assim, é relativamente comum a gente precisar desses 5 minutinhos. Então, já que a gente precisa, já que diversas vezes a comunicação assíncrona vai falhar, ter essa janela de tempo ajuda a gente sanar as nossas dúvidas, principalmente as dúvidas que nos impedem de trabalhar, que nos impedem de continuar produzindo. O segundo bom hábito para um bom trabalho remoto é desenvolver e respeitar rituais. Por que isso, né? Como cada um pode estar em um canto da cidade, em um canto do estado, do país ou até mesmo do mundo, fica mais difícil a gente improvisar. E como fica mais difícil improvisar, precisa de processos muito mais definidos e muito mais claros. E essa mesma regra vale para os rituais que a gente faz no dia a dia. Por que isso, né? Quando a gente trabalha de forma criativa e em equipe, a gente tem que pensar muito de forma sistêmica. O que significa isso, né? Quando a gente está desenvolvendo um trabalho criativo, não basta apenas a gente olhar para o trabalho de cada um, de cada indivíduo da equipe, como uma peça que a gente pode juntar tudo depois e encaixar. Não é assim que funciona. Trabalho em equipe, a gente consegue gerar valor no trabalho individual, mas também a gente extrai muito valor da interação entre os membros dessa equipe. Uma equipe, ela é um organismo complexo. Imagina uma rede, né? Cada nó dessa rede importa, mas também as conexões entre os nós importam muito também, né? Então acho que essa é uma boa analogia. E para a gente garantir que essas conexões estejam fluindo e que todo mundo esteja arrumando para o mesmo caminho, a gente precisa parar de tempos em tempos e ajustar a estratégia, né? Então imagina um time de voleibol, por exemplo. O objetivo do time é entrar em quadra e buscar a vitória, né? Então o que acontece? O técnico vai, junta a galera, traça uma estratégia, treina essa estratégia e vai pro jogo. Estratégia definida, todo mundo sabe o que precisa fazer, vai pro jogo. Só que não existe nenhum plano que sobreviva ao campo de batalha. Essa é uma frase de algum autor famoso que eu não tenho a mínima ideia de quem seja, mas que faz muito sentido.
Por quê? Porque quando começa a parada, né, quando você tá agindo, acontece um monte de imprevisto, você tem que adaptar o seu plano, né? E aí, no vôlei, o que acontece? O técnico de tempos em tempos ele vai, pede tempo, junta a galera, faz uma reunião e fala, ó, pessoal, a gente tava seguindo isso, agora a gente muda aqui e tal, por quê? Junta a galera para realinhar a estratégia e garantir que todo mundo tá arrumando pro mesmo caminho. O trabalho criativo, em específico o desenvolvimento de software, ele precisa de tempos técnicos iguais os do vôlei, né? Por isso que a gente tem as dailies, por exemplo, que são herança dos métodos ágeis, né? E por isso que elas são tão importantes. Só que não adianta fazer por fazer, né? Você tem que entender o porquê que você está fazendo aquilo, né? Porque senão vira só burocracia, e burocracia é uma merda, né? Então, considerando que essas reuniões, esses follow-ups, esses feedbacks, eles são chatos, mas eles precisam ser feitos, o que a gente faz? A gente desenvolve o ritual e principalmente respeita o ritual. Precisa se reunir todo dia? Galera, pauta muito bem definida, 15 minutos, acabou. E cumpre. Por quê? Porque é chato fazer. E como é chato fazer, a gente precisa fazer para treinar o músculo, deixar com que isso se torne um hábito, fique cada vez menos doloroso fazê-lo, né? Então a sacada aqui é mais ou menos o seguinte, você tem que ter 2 pontos de atenção, né? O primeiro é, o ritual está sendo cumprido? Se não estiver, cumpra. E o segundo é, o ritual está funcionando? Se não estiver, mude. Terceiro hábito, organize o seu dia em blocos. O cérebro humano de uma pessoa normal, né? Geralmente ele tem uma certa dificuldade de conseguir se concentrar durante muito tempo, principalmente nos dias de hoje, né? Eu digo de pessoas normais porque existem algumas condições, como pessoas com altas habilidades, pessoas com algum nível de autismo, que seja, mesmo que seja brando, né? Essas pessoas têm maior capacidade de conseguir se concentrar, mas elas são exceções, né? Esse nível alto de concentração, né, ou é o que a gente chama de flow, né? Então é muito difícil você atingir o flow. É muito custoso, custa muita energia para o nosso cérebro isso. Então, sabendo dessa característica, um dos maiores sabotadores de produtividade, seja no home office, seja também no trabalho presencial, né, são as chamadas trocas de contexto, né? O que é uma troca de contexto? Toda vez que você para o seu trabalho para responder um e-mail, para fazer uma reunião, para atender o telefone, para responder o WhatsApp, responder o Telegram, você está trocando de contexto. Isso significa que quando você for voltar para o seu trabalho, você vai gastar uma puta energia de novo para voltar ao ritmo de flow, de concentração que você estava antigamente, que você estava antes da pausa, né? Então, assim, uma boa analogia é um carro. O motor, ele gasta muito mais combustível para tirar o carro da inércia, né, para fazer o carro andar, do que para manter o carro andando, né? E o nosso cérebro funciona de forma muito parecida. Por isso que eu recomendo que você separe o seu dia em blocos. Idealmente, você separa um bloco para tarefas criativas, que demandam um bom nível de concentração, né? E aí você separa o outro bloco para tarefas mais operacionais, que não demandam tanta concentração assim. Quando você faz isso, você evita a troca de contexto. E evitando a troca de contexto, você reserva energia para produzir de fato, né? E não para se preparar para produzir. Um arranjo que funciona muito bem para mim, você pode testar e ver se funciona para você, é separar a parte da manhã para tarefas criativas. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo agora na parte da manhã, são 10h38. E eu separo a parte da tarde para reuniões e tarefas mais operacionais e menos criativas, né? Porque de manhã eu tô com o cérebro cheio, né, de energia, e à tarde eu tô mais cansado e tal. E aí eu reservo para tarefas menos onerosas. Quarto bom hábito: comece o dia com uma lista de tarefas. Você já deve ter ouvido falar que o Mark Zuckerberg usa a mesma cor de camiseta todo dia, que é para ele não gastar tempo decidindo qual camiseta ele vai usar, né? Bom, você não é o Mark Zuckerberg, você não é o CEO da 4ª maior empresa dos Estados Unidos, portanto você não precisa ser um freak nesse nível, né? Entretanto, o princípio é muito válido, né? A lógica por trás do hábito, ela pode ser aproveitada. As tomadas de decisões, elas consomem bastante da nossa energia, né? Existem estudos que mostram que decisões tomadas na parte da manhã tendem a ser mais efetivas do que decisões tomadas na parte da tarde, na parte da noite, alguma coisa nesse sentido, né? Acho que o Bill Clinton falou uma vez que todas as vezes que ele fez cagada na presidência é porque ele tinha dormido mal, alguma coisa nesse sentido, né? Ou seja, a decisão, ela consome energia do nosso cérebro. E é por isso que eu
recomendo que você comece o seu dia com uma lista de tarefas definidas. Por quê? Porque fazendo isso, você não gasta energia decidindo o que vai fazer, você gasta energia fazendo. Por quê? Porque você já decidiu isso previamente. Como fazer isso, né? A forma que eu gosto de fazer é fazendo planejamentos de curto e médio prazo, né? Eu faço esses planejamentos de tempos em tempos, geralmente de 3 em 3 meses. E a partir dos objetivos que eu tiro desse planejamento, eu defino semanalmente as tarefas necessárias para que aquele objetivo seja cumprido. E aí, com essa definição semanal que eu faço todo domingo, o que eu faço durante a semana é sempre antes de dormir, listar as tarefas lá, organizar e falar, bom, hoje eu vou fazer isso, falar, bom, amanhã eu vou fazer isso, isso e isso, e boto no meu to-do list, e no dia seguinte eu só acordo, abro o to-do list e executo. Mas o ideal é que você comece o dia já planejado, né? O ideal é não gastar nenhuma gota de energia planejando seu dia, mas o ideal é muito longe da realidade muitas vezes, né? Então, se você puder fazer pelo menos de manhã, se essa puder ser pelo menos a sua primeira tarefa, faça, porque isso vai ajudar muito na sua produtividade. Tem uma frase que o Renzo usa muito, né? Que ele fala que não existe vento a favor para quem não sabe onde quer chegar. Se você não tem uma lista de tarefas definidas, muito provavelmente você não sabe onde quer chegar. E quinto e último hábito, né? Evite trabalhar por longos períodos, né? Isso aqui é meio óbvio, é um ponto que eu falho algumas vezes, né? O nosso cérebro ele possui uma quantidade limitada de energia, né? Por isso, a qualidade é muito mais importante do que a quantidade quando a gente está falando de tempo, né? Obviamente, para toda regra, há exceções. Ou seja, você precisa virar à noite para cumprir um prazo, vira, não tem o que fazer, né? O que a gente não pode deixar é que a exceção se torne regra. Por isso, tenha em mente, tipo, trabalhou 2, 3, 4 horas, dá uma pausa, toma um café, assiste uma série na hora do almoço, você trabalha em casa, né? Tira a parte da noite para descansar, faz exercício físico, todas essas pausas fazem bem para a cabeça, né? Com essa quinta dica eu finalizo o tema de hoje, né? Lembrando, a nossa natureza como ser humano é desenvolver hábitos, né? O que não é da nossa natureza é a gente ter disciplina para fazer coisa chata. A gente tem disciplina para fazer coisa legal. Para fazer coisa chata a gente não tem. E geralmente bons hábitos são constituídos de coisas relativamente chatas, pelo menos num primeiro momento, você entendeu? Então desenvolva o músculo da disciplina, desenvolva o músculo de construção de hábito, que com certeza você vai ser uma pessoa muito mais produtiva e que gera muito mais valor. Afinal, não é porque é difícil que a gente não tem que fazer, né? Nem tudo na vida são flores, beleza? E aí, o que você achou? Você concorda? Você discorda de mim? Por favor, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu vou ficar muito feliz em falar sobre o que você quer ouvir, tá bom? Se você não me segue nas redes sociais, por favor me siga, @MoacirModa. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificação. Eu solto um vídeo novo toda quarta-feira. E se você quiser estender essa discussão, né? Entra lá no nosso grupo do Telegram, o bit.ly/galera-python-pro. É lá que a gente discute os nossos temas, né? Tanto daqui quanto do podcast Dev Pro. Tá bom? Por hoje é só então. Muito obrigado. Até a próxima e tchau, tchau. Valeu.